Esperem aí que aqui ok, já estamos em live. Estava aqui um problema. Tivemos aqui um problema que não estava a dar entrada na live, mas já está, ok. Bom, boa noite a todos, pessoal. Já temos aqui o nosso Mansur Peixoto, também já chegou, entretanto. Olá, Mansur. Tudo bem, pessoal? Comandante, que prazer, viu? Prazer é nosso. Bem, boa noite a todos. Bem-vindos aqui a mais uma live da Multiplar TV. Este aqui é a nossa prenda de fim de ano aqui à Multiplar, aqui à nossa comunidade da Multiplar TV, com este painel fantástico. Queria só aproveitar para vos ir pedindo para irem já deixando o vosso like, irem já partilhando nas vossas redes. Vamos ajudar aqui a Multiplar TV a crescer. Esta Multiplar TV conseguiu o objetivo de chegar aos 10 mil inscritos antes do fim do ano, por isso o objetivo conseguido. Aproveitando também para dizer que o Geopolítica em Português, que é o meu projeto pessoal, chegou aos 33 mil, o objetivo era 25 mil, por isso também conseguimos chegar aí ao objetivo. E isto, obrigado a todos que têm partilhado o trabalho, têm feito também um esforço muito grande para que este trabalho chegue a mais gente. E isto é uma comunidade feita por nós todos. Estamos aqui normalmente a dar a cara, mas por todos vocês que fazem o grande favor de nos ajudar, de estarem aqui connosco todas as noites, não é? Hoje connosco temos então aqui uns queridos amigos já do canal, amigos, parceiros, não é? Temos aqui primeiramente o comandante Robinson Farinazzo e o Mansur Peixoto, dois amigos e parceiros da Convenção Multiplar de Canais, que têm uma paixão incrível nos seus projetos, ou seja, estamos a falar obviamente do canal Arte da Guerra e o canal História Islâmica. O comandante Farinazzo é um especialista em geopolítica e assuntos militares, uma carreira militar como comandante da Marinha do Brasil, agora na reserva, e dedicado a compreender e a explicar as complexidades da geopolítica global, não é? Já o nosso amigo Mansur Peixoto é alguém cuja produção relativamente à história islâmica é inigualável em língua portuguesa, traz sempre insights profundos e perspicazes sobre os acontecimentos atuais e passados, não é? Quanto às nossas duas queridas amigas, absolutamente brilhantes, temos a doutora Carolina Bernardes e a Mariana Schlickman. A doutora Carolina é cônsula honorária da Federação Russa no Brasil, mestre em Relações Internacionais, com vários projetos onde tenta explicar a importância da diplomacia e da política externa, entre muitas outras coisas, não é? A doutora Mariana Schlickman é doutora em História, professora, agora um pouco ausente das participações das lives de Geopolítica e do Instituto Mundo Multipolar, mas pelo motivo mais fantástico do mundo, que é também a maternidade, não é? Pelo que desde já desejo um ano fantástico aqui à Mariana, nesta segunda jornada de mamã. Ora, estou muito entusiasmado por tê-los aqui, tenho a certeza que a discussão será enriquecedora, envolvente. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Convido todos os nossos internautas a participar com mensagens. Mensagens essas, eu aproveito para vos pedir mensagens de votos de ano novo aqui ao Multiplar TV e também aos nossos convidados. Agora sim, passando aqui à nossa live de hoje, meus amigos, queria começar por vos perguntar relativamente ao ano 2024, não é? Vou passar aqui primeiro pela doutora Carolina Bernardes, que ela tem um tempo mais limitado. Carol, eu queria te fazer a primeira pergunta e podes obviamente dar boa noite aqui também à nossa comunidade, mas a primeira pergunta, que é a pergunta que será comum a todos, era para escolheres os teus pontos positivos e os teus pontos negativos do ano 2024. Essa será a minha primeira pergunta para todos vocês. Boa noite, né? Boa noite a todos, do lado de cá do mundo e do lado de lá também. E boa noite aos meus colegas aqui. Prazer estar com vocês, né, novamente, e a gente sempre poder conversar. Bom, olha, Felipe, essa sua primeira pergunta já cabe a live inteira, né? Porque se nós formos elencar aqui os pontos, claro, temos os pontos positivos, mas falar dos pontos negativos, enfim, do que temos a lamentar este ano, aí nós já ocupamos, né, a live, infelizmente. Temos tido anos muito movimentados, certo?
Os últimos anos têm sido assim. E quando a gente acha que vai desacelerar, né, vemos tantas outras coisas acontecerem ao mesmo tempo. Mas desse ano, eu particularmente vejo como ponto positivo um pouco mais de despertar, né, das pessoas, da população mundial, com relação ao que realmente está acontecendo no mundo, né, e tirar um pouco, né, aquelas vendas exacerbadas com relação ao que acontece na Rússia, né, no Oriente Médio, de uma maneira geral, e sempre culpando, né, os sempre culpados da história, mas começando a ver, então, um pouco mais que há um outro lado da moeda. E eu percebo isso porque vejo, inclusive, as manifestações que chegam diretamente para mim. Então, vejo que as pessoas estão se conscientizando um pouco mais. Ainda falta muito, a caminhada ainda é longa, mas ainda estão se conscientizando um pouco mais. E a reeleição do presidente Putin, a despeito do que o Ocidente diz, a despeito do que a mídia ocidental tanto fala e faz questão de reforçar, enfim, como eu pude acompanhar pessoalmente, como eu fiz parte do grupo que acompanhou os observadores internacionais na Rússia, eu pude perceber e constatar de fato como funciona. Então, que há um sistema, sim, que funciona, a eleição de fato funciona, nós não podemos constatar interferência nenhuma externa, nenhum ato falho, nada de errado acontecendo. Então, assim, estar presentes nos locais, entender, ver e ouvir diretamente dos russos o que estava acontecendo, reforçou muito esse ponto, né, de que as eleições acontecem sim como elas devem acontecer, os russos escolhem sim o seu presidente, e eles de fato escolheram Putin, né, quer o Ocidente concorde ou não. E eles têm uma confiança muito grande no Putin, e eu sempre digo isso, e é sempre bom reforçar, que o medo da mudança, pelo medo de voltar ao que já foi, é muito maior do que o medo de mexer, sabe? De tentar fazer alguma alteração agora, sobretudo nesse momento geopolítico tão crítico. Então, eles preferem manter, né? Eles têm mais confiança no que está acontecendo agora e que as coisas assim fiquem mais sob controle do que tentar voltar ao caos da década de 90. E isso, para mim, é um ponto muito positivo, né? E mundialmente falando, também, porque reforça esse poderio da Rússia, mas dessas novas alianças e, sobretudo, do BRICS. Então, percebo a expansão do BRICS como um grande ponto positivo do ano de 2024, em contraponto com todos os novos conflitos e com a nova, né, questão de Israel-Palestina e as atrocidades da faixa de Gaza e toda a questão de Líbano, enfim, tudo isso que nós estamos vendo acontecer agora, como, né, o ápice do ponto negativo de 2024. Isso porque eu estive com grandes amigos, também da área diplomática e da área das relações internacionais, libaneses, sírios e libaneses, na Rússia, quando justamente na época das eleições da Rússia, para depois tudo isso acontecer nos países deles. E aí eu tenho estado em contato constante, eles têm passaram certos apuros, acompanhamos juntos situações muito difíceis, enfim. Situações de guerra são sempre situações muito difíceis, né? Mas como a gente acompanha muito de perto e eu consigo ouvir pessoas que estão lidando diretamente com essas situações do lado de lá, não há como não lamentar, não há como não sofrer junto, não há como se indignar ainda mais com as mentiras e atrocidades ditas pela mídia, né, ocidental do lado de cá, não há como se revoltar com as inverdades publicadas. Mas, enfim, diplomaticamente a gente sabe que é assim que o mundo funciona, né? Que é assim que sempre funcionou. O comandante também sabe disso muitíssimo bem. A gente sabe, inclusive, das estratégias militares por trás de tudo isso, a gente sabe daquelas que não são reveladas de propósito, é claro, sabe daquelas, inclusive, que são reveladas de uma outra forma, também de uma maneira pensada, mas nós, humanamente falando, não temos como deixar de lamentar, né? Então, temos um ano aí muito
muito cheio, né? Muito bem. Isso. Vou aproveitar então, já que falaste aí no comandante, para passar então a palavra ao comandante Farinazzi, fazendo a mesma pergunta. Comandante, escolha-me aí os seus pontos positivos e negativos de 2024. Há aqui um ponto negativo que será, acho, comum a toda a gente, não é? Que é o genocídio em Gaza, não é? Acho que esse ponto será comum nos pontos negativos, acho que sem dúvida nenhuma. Mas diga-me lá, faça aí a sua... Dê aí boa noite aí à nossa comunidade e diga aí os seus pontos positivos e negativos. Boa noite, amigos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? E será um prazer que a gente tem estar aqui com vocês, os amigos conhecidos aqui, gente que eu admiro, respeito. Mas deixa eu falar para vocês, gente. Olha, se teve um ponto positivo em 2024 foi que o BRICS ganhou corpo, né? A desdolarização ela começa a ser um fato que está na boca do povo. Antes só o nosso pessoal que falava, né? Só a nossa comunidade. Agora não, já está na boca do povo a desdolarização. Então, quando todo mundo está falando de alguma coisa, porque ela vai acontecer. Mas o ponto ruim é que eu acredito que países como Iraque, Irã, Nicarágua, Cuba e Venezuela, e talvez o Brasil, vão ter um ano difícil em 2025. Porque a ofensiva imperialista em cima desse país aí vai ser grande, né? O Iraque precisa ser desmontado na visão do imperialismo, porque é o flanco ocidental do Irã, né? Então, eu acredito que esse país venha sofrer muita agitação. Cuba tem uma situação bastante difícil, né? Desestabilizar Cuba em virtude do bloqueio econômico que ela sofre não é uma tarefa hercúlea, né? Então, talvez o Império invista nisso aí, né? E Nicarágua também está na mira e a Venezuela. Eu acho que, assim, falando do cenário latino-americano, que é uma coisa que nos interessa bastante, em virtude da própria situação geográfica, né? Eu acho que os americanos eles procuram um Zelensky aqui na América Latina para poder consolidar esse projeto, né? Então, o estrago que o Zelensky fez na Europa toda, eles queriam alguém para fazer aqui. No momento, ainda a coisa é meio complicada, porque a América Latina, vamos ser sinceros, é um deserto militar, né? Não tem, assim, a gama o histórico, né, militar do leste europeu. Mas, assim, a gente pode prever uma certa tempestade política. Então, eu acho que vem por aí. Bastante instabilidade, né? E os países, assim, mais poderosos do BRICS, que eu diria que são Rússia e China, eles vão precisar ter um papel mais ativo se eles quiserem conter a desestabilização nos países parceiros. Porque à medida que esses processos de estabilização deem certo, vai atrasar bastante a consolidação do sul global, já visto o revés sírio, né? Que eu acho que foi a pior coisa que aconteceu em 2024 aí. Acho que isso daí foi um revés para todo mundo. Então é isso, meu resumo é esse aí. Muito bem. Passar aqui a Mariana. Mariana, então, dá aqui a boa noite aqui à nossa comunidade e seleciona aí os teus pontos positivos e negativos do ano 2024. Estás sem som. Boa noite aos meus colegas aqui que participam da live e a todo mundo que nos assiste. É um prazer estar sempre de volta aqui no Multipolar TV. Eu acho que nossos argumentos realmente serão um pouco repetitivos. Assim, eu acho que 2024 foi um ano complicado de nós acharmos pontos positivos a comemorar. Eu acho que foi um ano em que a todo momento prendemos a respiração com medo de uma escalada nuclear nos conflitos que existem no mundo, né? Mas a questão palestina ali muito latente, muito sofrida, muito difícil a gente ver o genocídio se estendendo. Mas eu acredito que isso é uma das piores coisas do nosso ano, junto com a Síria agora também caindo. Mas de ponto positivo, eu concordo com o comandante, que foram os BRICS. Os novos membros que entraram, que têm uma posição estratégica muito relevante, principalmente na produção de óleo e de petróleo, além dessa expansão geoeconômica, né, dos BRICS, tanto na questão de o fim do dólar enquanto uma moeda global, que antes
era uma possibilidade, algo muito pequeno entre poucos países. Os BRICS transformaram isso em algo realmente concreto, que tende a se expandir pelos próximos anos, mesmo com todas as suas complexidades. E essa questão da integração, né, da geográfica e econômica que os BRICS trazem, com novos pontos de interconectividade, infraestrutura e possibilidades de comércio. Eu acho que isso é um dos grandes vitórias que a gente pode comemorar esse ano. E isso, como também o comandante falou, de que antes o BRICS, falar de BRICS era algo restrito na nossa bolha, e essa bolha furou. Então, queira ou não queira, as pessoas estão falando, estão vendo as possibilidades que esse bloco pode exercer no mundo. Muito bem. Mansur, passo-te a bola. Dá boa noite aí à nossa comunidade. Fala-me aí dos pontos positivos e negativos para ti de 2024. Boa noite a todos que estão assistindo aqui essa transmissão. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa bancada maravilhosa, né? Hoje em dia a gente vive numa época que é tão interessante, a gente assiste o programa de uma pessoa de noite, aí no outro dia de manhã a gente faz uma live com ela. Isso é uma coisa que antigamente era impensável, né? Eu tô aqui sempre assistindo o comandante Robinson Farinazzo de noite, é como se fosse o William Bonner aqui de casa. A gente coloca na televisão para assistir o Arte da Guerra, e no outro dia a gente vai e faz live com ele. É um mundo muito louco. Mas com relação ao ano de 2024, foi um ano assim que eu particularmente, por ficar acompanhando o Oriente Médio 24 horas por dia, eu não vi passar, né? Eu posso dizer assim que foi um ano muito intenso, né, com tudo que foi acontecendo numa avalanche muito grande. Acontecimentos como a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria foi uma coisa que eu nem imaginava que ia acontecer. Eu acreditaria que a questão das fronteiras iam ficar estabelecidas ali, o Líbano, né, como o ponto, né, o estado tampão entre Israel e o eixo da resistência, mas a gente viu que toda essa estrutura, basicamente, da noite para o dia, deixa de existir. As pessoas precisam entender que, até julho, falava-se do grande crescente iraniano, que a ponta era o Hezbollah e a outra ponta era ali os Ansarullah, né, os Houthis no Iêmen, e hoje em dia, essa realidade geopolítica que foi construída durante uma década inteira, ou mais do que isso, se a gente for pegar o trabalho feito pelo Qasem Soleimani, simplesmente hoje em dia já não é mais uma grande questão. Hoje em dia a gente tem esse eixo basicamente dissolvido, né? E até os novos atores políticos que vão despontando ali, eles começam a querer fazer um rearranjo para criar uma nova forma de embate. Então, agora a gente viu, né, que antes da queda de Bashar, os Emirados Árabes Unidos já estavam ali sinalizando um apoio ao regime sírio, mas agora que tem a queda de Bashar, já tem uma conversa entre Emirados Árabes Unidos essa semana e Turquia para uma, digamos assim, uma divisão, né, de como vai ser a nova realidade do Oriente Médio, né? Isso gera basicamente assim uma série de incertezas para a região, mais uma esperança, né, de reconstrução. A gente tem que entender que a guerra civil da Síria, né, orquestrada de fora para dentro, ela matou um número de pessoas na casa dos milhares, né? A gente tem aí um morticínio humano, cenas horríveis que a gente viu durante a questão dos refugiados, e os sírios, eles enfrentaram isso durante mais de uma década. E agora, o fim aparente do grosso desse morticínio, ele traz um certo tom de alívio, porque pelo nível dos conflitos que vão sendo orquestrados no Oriente Médio, a gente acaba se esquecendo de um para dar atenção para outro, né? Então a gente foca nas imagens terríveis de Gaza, que é um abatedor humano, um açougue humano, mas a gente tem que entender que os sírios também estavam passando por isso, né? Aí algumas décadas atrás. E agora a Síria recebe um certo respiro, que a gente não sabe até quanto vai durar, né? E aí a gente tem um foco que vai saindo mais um pouco ali da região do Levante, já está chegando na reorganização do Iêmen, na reestruturação do Iêmen, mas como sempre ali, Gaza continua sitiada, só que o ano de 2024, ele vai ser um ano que diversos ciclos vão ser fechados. Um desses ciclos é do crescente iraniano, que não vai ter mais o poder que tinha no Oriente Médio. O ciclo seguinte é o ciclo que a gente não tinha o protagonismo das forças, digamos assim, nacionalistas árabes,
né? Agora a gente vai ter mais uma aliança das forças anteriores que se viriam a cair, né? Com a ascensão no poder do Egito, da presidência de Abdel Fattah al-Sisi, né, e outras forças nacionalistas ali na região, tinha-se a ideia de que essa seria uma nova, digamos assim, um novo normal, né? As forças, digamos, dos homens fortes por trás dos exércitos iriam manter ali todo o status quo na região, e a gente vê isso desmoronando e uma nova ascensão da Turquia. A Turquia que hoje já fala na construção de uma nova Hijaz Highway. Para quem estuda aí a história do Império Otomano no século XIX, foi importantíssimo a estrada de ferro que ligava Constantinopla a Damasco. E isso vai ser reconstruído agora. Então, assim, esse rearranjo, se for levado para a Arábia Saudita também, que é o próximo plano, né, a próxima etapa, isso vai trazer as conexões que existiam no Oriente Médio no século XIX, tanto em fatores econômicos, né, quanto em fatores, digamos, de organização geopolítica. E para as pessoas entenderem o significado desses acontecimentos, a última vez que isso aconteceu foi explodido pelo próprio Lawrence da Arábia, né? E a gente está vendo isso ser reconstruído agora. Então, é um lugar de muita surpresa, é um lugar de muita inquietude. Eu terminei recentemente a leitura desse livro aqui, Uma História Secular do Oriente Médio, né? Desse autor francês, o Jean-Pierre Filloux, e ele escreveu o livro até 2020. E eu fiquei olhando para o final do livro, né, para concluir minha fala, e eu olhei para ele e falei, cara, você não sabia de nada que ia acontecer. E, basicamente é isso. O Oriente Médio, mais uma vez, tira um coringa e surpreende todo mundo. Muito bem. Eu agora vou abordar aqui alguns pontos antes de passar para 2025, porque temos aqui algumas questões relativamente a 2024 que mostram como a disputa entre as grandes potências ela está muito acesa, não é? Ou seja, estamos a falar entre as principais potências económicas, que é a China e os Estados Unidos, não é? E que, para bem da verdade, é essa grande disputa que está a criar as suas ramificações e que está a disputar tudo o resto, não é? Ou seja, é uma disputa dos grandes players, não é? Obviamente que a China traz consigo o BRICS, não é? como um bloco, não é? a sua representação. Os Estados Unidos trazem a NATO, o G7, atrás de si, também como representação. Não é? Mas os Estados Unidos têm um problema muito complicado para resolver. Nós vimos agora uma notícia recente, vou só passar aqui uma imagem, muito rapidamente, que é esta, não é? As pessoas em situação de rua nos Estados Unidos, de 2023 para 2024, cresceu 18%. Ou seja, quase mais de 200 mil pessoas em situação de sem-abrigo. Enquanto a China mostra, digamos, todos os critérios de avaliação económica numa reta positiva, não é? Os Estados Unidos começam a ver cada vez mais os problemas das suas opções económicas, do neoliberalismo, que cresceu forte desde os anos 70 até agora, e começa a verificar todos esses problemas provocados pela privatização da saúde, pela privatização de todo o sistema bancário, entrega a cartéis, por um país que dedicou uma grande parte da sua indústria também ao lobby da defesa das empresas de armamento, que por sua vez criaram uma imagem de muita força, só que uma força, digamos, o comandante Robinson pode depois até falar um bocadinho sobre o tema, mas é uma imagem que eles passam de muita força, mas uma grande parte dessa força é uma propaganda, ou seja, é cobrar a mais as armas que produzem, é toda a questão da corrupção envolvida das grandes empresas da indústria de defesa, e em contrapartida nós vemos sinais recentes, quer da China, quer da Rússia, com sistemas de defesa que até ao momento não parece haver contrapartes do lado da NATO e dos Estados Unidos. Por isso a minha próxima pergunta vai aqui para o comandante Robinson. Comandante Robinson, esta disputa entre as duas superpotências, China e Estados Unidos, mostram aqui que os Estados Unidos começam
não conseguir mascarar a sua decadência de forma muito clara, ou seja, nós temos ainda a comunicação social ocidental a tentar vender os Estados Unidos como um país de sonho, não é? Da terra das oportunidades e tudo isso, mas a verdade é que aos poucos e poucos a verdade vai aparecendo, não é? Ou seja, nós começamos a ver a ponta do iceberg que vai trazer tudo o que está negativo para trás. Os Estados Unidos, no próximo ano, podem ver as coisas complicar-se muito, ou é só é sempre impressão minha, ou ainda falta muito tempo para a decadência desse sistema? Qual é que é a sua opinião? Não, a gente não tem como prever, a gente sabe o que vai mal, né? O que vai mal. Estrutura social dos Estados Unidos, que tem uma concentração de renda cada vez maior, essa é uma verdade. Eu não acredito nas Forças Armadas Americanas como força combatente de forma alguma. Se eles forem para uma guerra convencional, eles vão perder. Perderam no Afeganistão, perderam no Vietnã, empataram na Coreia. Vitória americana é Granada e Panamá, né? E o Iraque, que eles vieram depauperando. A tática americana é essa: deixa o país em sanções 10, 12, 15 anos, como foi o caso da Síria. Depois você faz o que você quer. Mas se eles tiverem que enfrentar um gigante militar como a China, não tem chance, é muito difícil. Por que eu digo isso? A China, numa única semana, ela lançou um navio anfíbio que é simplesmente inovador. Eu fiz um vídeo falando disso hoje, das novas funcionalidades que esse navio tem, que é uma coisa fora de série. Passaram os Estados Unidos aí nesse quesito. Também lançaram um caça de sexta geração e um drone ultramoderno. Mas a questão toda, eu não acho nem isso, não é nem esse o problema, né? Você pode dar um salto tecnológico, e esse salto tecnológico ele tem como ser emulado pelo seu adversário. Isso aconteceu, por exemplo, com o avião a jato alemão. A Alemanha lançou avião a jato na Segunda Guerra Mundial, os britânicos já vieram com um jato de uma característica muito boa, que era o Meteor aí. Só que o que acontece? Qual é o problema que a gente tem? O problema dos Estados Unidos é que, mesmo que ele consiga emular algumas conquistas tecnológicas da China, ele não consegue emular a escala. A escala chinesa é uma coisa avassaladora. É o maior problema dos Estados Unidos hoje, embora eles não queiram admitir. A Europa já está admitindo que a escala russa é imbatível. A Rússia produz uma base de 3 a 4 vezes mais munição que a Europa e os Estados Unidos somados. E você não consegue emular a escala da noite para o dia, pessoal. Demanda instalações, demanda uma cadeia de matéria-prima, demanda pessoal especializado, demanda uma cadeia de distribuição, uma série de outras coisas. Então, eu acho assim, em termos militares, eu não vejo muito futuro para os Estados Unidos, não. Agora, a especialidade deles é a sedição, né? Então, você vê o que fizeram na Síria, derrubaram o Assad. A própria derrubada do Saddam não foi só uma coisa militar, teve muito suborno, muita coisa aí. Essa que é uma verdade. E eles jogam bem nesse aspecto, é uma verdade. Olha o que estão tentando fazer na Geórgia, né? O que estão tentando fazer na Romênia, na própria Armênia e diversos outros países aí. E essa carta, eles jogam muito bem. Não subestime o imperialismo nesse quesito. Agora, só para encerrar, gente, para não ficar uma intervenção muito longa, que eu não gosto de fazer intervenção longa, só quero dizer uma coisa para vocês. O que nós vamos ver daqui para frente não é uma briga entre países. Não é os Estados Unidos contra o Brasil, não é os Estados Unidos contra a Alemanha. É o rico dos Estados Unidos contra os pobres, junto com o rico da Alemanha, contra os pobres dos Estados Unidos e os pobres da Alemanha. Nós não estamos vendo mais uma luta de países. É uma luta de classes mesmo. Essa que é a grande verdade. Porque esse problema que já falaram aí do aumento da pobreza dos Estados Unidos, etc., essa elite não está ligando para isso. Não está ligando para isso, gente. Essa elite ganha dinheiro com o tráfico de drogas, e esse tráfico de drogas está destruindo a sociedade americana. Então as pessoas não ligam para isso. Eu acho que vai chegar uma hora que a máscara vai cair, que as pessoas vão ver que já não é mais uma luta entre países, é uma luta entre elites. Eu acho que a hora que a gente chegar nessa consciência, a gente muda muita coisa. Mas eu também acho que até chegar esse dia vem muito sofrimento por aí. Estou totalmente de acordo. A questão da concentração é o problema dos nossos tempos, não é? A concentração de riqueza está a chegar a um patamar. Vou te dar um dado. Sim. Vou te dar um dado que é bom o público português ficar ciente.
As Ilhas Caimã têm 60 mil habitantes. 60 mil Caimã ali no Caribe. Tem 1,9 trilhões de dólares em ativos. Caimã é dono de 1,9 trilhões de dólares em ativos. Uma ilha de 60 mil habitantes pescadores. As conclusões, né? O que está acontecendo? É lavagem de dinheiro. Claro que sim. Exatamente. Eu, por acaso, estive a analisar recentemente os dados da Fortune Global 500, já de 2024, e depois estou a pensar fazer uma live sobre isso, porque a informação sobre essas empresas acaba por nos dar muitos dados e ver que das 500 maiores empresas do mundo, as 116, à volta de 116 a 120, são setor financeiro, não é? Isso mostra muito como os papéis estão invertidos, não é? Ou seja, os patamares industriais, tecnológicos, não é? Que deviam estar na representatividade dessas empresas. Neste momento, a representatividade está muito associada à finança de casino, ao lobby e todas essas empresas financeiras que hoje apostam em compra e venda de empresas, fazer as mergers and acquisitions, e depois aquilo que fazem é apostar em 2 ou 3 anos para se libertarem dos ativos. Ou seja, isto é brincar como se fosse um centro comercial, não é? Um shopping center, só que com empresas. Então isto é muito interessante. Doutora Carolina Bernardes, eu tenho aqui uma questão que é, se calhar, uma das questões de 2024, que é as relações internacionais, nomeadamente sobre as Nações Unidas. O que é que nós podemos esperar das Nações Unidas hoje? Porque se há coisa que 2024 nos ensinou é que as Nações Unidas falharam completamente, não é? Nós não conseguimos parar um genocídio utilizando a diplomacia, utilizando, digamos, o entendimento através da discussão, da conversa, dos acordos, não é? A única coisa que nós vimos foi, muitas vezes, as Nações Unidas transformarem-se num autêntico circo, com algumas amostras daqueles que deveriam ser os diplomatas, que dariam um exemplo, não é? Só que muitos desses diplomatas a mostrarem papéis deploráveis, a transformar as Nações Unidas quase num programa da noite, daqueles tipo Big Brother, ou assim, tentar criar audiências. O que é que nós podemos esperar das Nações Unidas? Que nos deveria estar a representar a todos, não é? Não, e infelizmente, isso nem é novidade, né? Nem é um mal deste ano. Com o comandante Farinazzi, inclusive, a gente já vinha comentando isso desde 2021, né, comandante, eu acho, das primeiras lives que a gente começou a fazer, ou seja, antes, inclusive, do início do conflito na Ucrânia e tudo mais, já falávamos do grande problema das Nações Unidas, e eu já dizia que dentro das relações internacionais, há pelo menos 15 anos que a gente diz que as Nações Unidas, né, que a ONU, precisavam de reformas urgentes. Então, dentro das relações internacionais, isso já é debatido, já é questionado há mais de uma década, que já se tornou obsoleto em diversos pontos, que já deixou de ser eficaz em vários outros, né, e que não consegue mais fazer as intervenções e tomar as medidas para as quais, inclusive, ela foi criada. E aí a gente já vinha comentando isso. Por quê? Porque todos os interesses, né, dos grandes países, então, e aí, sobretudo, né, durante toda a hegemonia norte-americana, se sobrepôs às diretrizes, né, aos caminhos aí esperados das Nações Unidas, né? Então, o que nós vemos, na verdade, é que as Nações Unidas acabaram por se colocar à mercê das vontades, né, dos países controladores. Então, assim, aqueles que controlam a economia mundial, aqueles que estão à ponta, né, de todas as questões, de todos os trâmites, de todas as discussões geopolíticas do momento, acabam por ter nas Nações Unidas uma grande ferramenta a seu favor, sabe? Quando, na verdade, não foi criado para isso.
Então, politicamente, é isso que a gente vê acontecer, né? E aí, as Nações Unidas falhou muito. Se a gente for pegar agora, desses últimos anos, já falhou muitíssimo no Afeganistão, depois falhou muitíssimo na questão da Ucrânia, né? Então, aí, na verdade, desde 2014, 2012, 2014 para cá, e aí, sobretudo, em 2021, no final de 2021, porque quando a Rússia, inclusive, pediu intervenção das Nações Unidas, né, oficialmente, formalmente, pediu essa intervenção, pediu que fossem feitas as intervenções, né, à época, nas duas repúblicas separatistas ali, que provocavam a guerra civil na Ucrânia, né, já então, de Donetsk e Luhansk, e simplesmente foi ignorada, né, então, foi solenemente ignorada, todos esses pleitos russos à época, né, e hoje, claramente, nós sabemos por quê. E fizemos campanha, inclusive, eu cheguei a participar ativamente de uma delas, né, trabalhei dentro de uma das campanhas que nós fizemos pró-respeito à Carta das Nações Unidas, né, dizendo que a Rússia estava ali pedindo que a Carta das Nações Unidas fosse respeitada, né, fizemos tudo isso, e ficou muito claro que, infelizmente, as Nações Unidas não conseguem cumprir o seu papel. Ela não consegue mais, ela não tem mais essa força, né? Ela faz apenas agora um serviço paliativo, ela tenta apagar pequenos fogos, sabe? Então, assim, você tem alguns inícios de incêndio acontecendo, quando, na verdade, os incêndios principais, ela já não consegue nem olhar, ela se abstém completamente e fica ali, tentando fazer um papel um pouco paliativo, tentando fazer pequenos curativos em feridas grandes. Sabe? E é isso. Então, assim, ela tenta dizer, eu ainda existo, porém sem força nenhuma. Porém, sem ser o remédio eficaz que deveria ser, para o qual foi criada, mas muito mais que isso, né? Ela era para ser o preventivo. Ela era para ser aquela força que não deixaria as feridas acontecerem. E não tão somente os remédios para tratar e curar as feridas, embora também, mas principalmente todo o trabalho preventivo, que não faz, né, não consegue mais fazer, né, absolutamente perdeu a sua força. E por isso a gente vê, inclusive, né, todo esse caos geopolítico que a gente está presenciando, porque aquela que deveria ser a grande mediadora não é mais, né? Então, para 2025, com relação às Nações Unidas, pelo menos do lado da Rússia, podemos dizer que não temos mais nenhuma expectativa, tá? Essa é a grande verdade. Agora, dizendo, enquanto analista internacional, eu sou obrigada a concordar com todo o discurso da Rússia. Não temos mais nenhuma expectativa, porque acho que vamos continuar simplesmente a ver esses pequenos curativos feitos em grandes feridas, sabe? Quando você tem milhares precisando de socorro e você consegue atender ali algumas poucas dezenas e não vai no cerne da questão, e não vai na raiz do problema, né? Não consegue mais entrar e cumprir o seu papel no primeiro escalão, que é o que ela deveria fazer, né? Lamentavelmente. Muito bem. Pois é, vamos ver se aparecerá uma nova organização, não é, para substituir estas Nações Unidas. Vamos ver se será promovida pelo BRICS e pelo seu contínuo crescimento, não é? Nunca se sabe o que é que será o dia da manhã, não é? Ou que justamente isso provoque a reforma das Nações Unidas, né? Então, assim, então vamos recomeçar isso aqui. Né, vamos reorganizar, que seja as Nações Unidas, né, mas precisa de uma reestruturação, né, enorme. Pois é, uma das coisas que eu sempre comentei em relação principalmente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas é o porquê de ainda não estar um Brasil representado, por exemplo, né? Porque é que não está um país da América Latina representado, porque é que não está um país africano no Conselho de Segurança, né? Ou seja, não existe representatividade, essa é uma verdade, não é? Sim. E seria necessário haver mais representatividade também, não é? Bem, e é muito político, né? E é muito cada um defendendo o seu, né? Claro, então, esse ponto de Nações Unidas e esse ponto de, né, a Carta das Nações Unidas, então, primeiro a humanidade, primeiro o bem da humanidade, e se necessário, a despeito de interesses únicos dos países,
nunca aconteceu, né? Pois é, isso, Nunca isso aconteceu. mesmo. Na verdade, que, né, é quase um que se exploda a humanidade desde que eu garanto o meu, né? É E isso aí, mesmo. por isso, não funciona, né? E aí, por isso, não funciona, né? Porque não tem esse pensamento, né, transfronteiriço. Perfeito. Mudando agora aqui um bocadinho a ordem, Mansur, nós acabamos aqui o ano 2024 com digamos, com um líder surpresa no tabuleiro geopolítico que foi Erdogan, né? Erdogan aparece no fim de 2024 quase como um joker, né? Ele consegue fazer a fantástica artimanha de ser um país integrante da NATO e ao mesmo tempo do BRICS, o único país com essa condição, e ao mesmo tempo consegue baralhar tudo ali no Médio Oriente. Aliás, ele criou uma confusão enorme na geopolítica até que toda a gente percebesse o que é que se passou exatamente ali na Síria, não é? E todos os contornos. Pode-se dizer que, digamos, o Erdogan pode ser quase um prémio revelação das figuras geopolíticas este ano, porque ele de facto fez aqui uma mudança, digamos, fez um arranque no último trimestre de 2024 avassalador, não é? Sim, com certeza. Dentro do que a gente tem no cenário político mundial, eu vejo que ainda há uma certa mitologia, né, inata a toda análise ocidental quando a gente vai analisar a Turquia, sobre o ponto de vista do líder turco, que ele sempre ou consegue ser um total déspota ou uma figura sanguinária, avassaladora, que só vai pensar em expansionismo territorial ou mortes internas, enfim, toda aquela visão que a gente tem, né? Mas o governo da Turquia, o Erdogan, ele vem se comportando assim desde que ele assumiu o poder, né? O Erdogan conseguiu primeiro amarrar diversas situações em casa, né? Você tem ali diversos atores que o Erdogan conseguiu conciliar, elites nacionalistas extremamente secularistas, os guardiões do kemalismo, né, da revolução de Mustafa Kemal Atatürk contra uma população turca que é majoritariamente religiosa, que, assim, a olhos vistos, né, recentemente estive na Turquia e pude constatar isso aí, numa viagem pelo interior do país, saindo inclusive da capital. Você tem toda essa Turquia dividida, que o Erdogan consegue, né, unificar. Você vai ter ali um revés econômico que vai trazer de novo a queda da sua popularidade em diversos locais, só que como um analista recente que eu estava assistindo, o Sami Hamid, ele colocou, é o seguinte: se você for para as regiões atingidas pelo terremoto na Turquia recentemente e perguntar quem as pessoas culpam pelo terremoto, né, e por toda a devastação e a falta de infraestrutura, elas vão dizer Erdogan. E aí se pergunta para ela quem vocês confiam para também reconstruir aquilo ali, elas também vão dizer Erdogan. Então o Erdogan, ele tem essa questão de ser um enxadrista ali na região muito forte, né? Consegue ao mesmo tempo apoiar a Ucrânia e a Rússia militarmente falando, conseguiu ali jogar fortemente dentro do teatro da própria Líbia, e depois do fim, né, do fim, entre aspas, da crise na Somália, o Erdogan é o único que continua ali com bases militares no chifre da África, dos países ali que foram competir. Então, assim, o pessoal fica, porque o Erdogan está tentando recriar o Império Otomano. Não, o Erdogan ele já recriou. Vocês não têm noção, ele acabou de pacificar a província do Cham, agora do antigo Império Otomano, entendeu? Então, assim, os impérios, hoje em dia, eles vão lidar com a questão do soft power, eles vão lidar com a questão ali de terem regimes títeres que vão, né, ali atuar de acordo com seus interesses. Você não vai ter mais aquela questão do mapa colorido, que as pessoas têm essa visão, né? O império ele só se dá quando tem o mapa colorido. O mapa do Império Otomano da Turquia ele tem que ser todo vermelho, aí tem o mapa do Império Britânico, e assim, essa visão de jogo de war, de tabuleiro de jogo de, enfim, para adolescentes, ela precisa ser um pouco assim, a gente precisa analisar a geopolítica de uma forma um pouco mais mais complexa do que isso. Então o Erdogan, ele vai estabelecer hoje uma popularidade enquanto um governante, não só para o seu povo, mas se você for hoje perguntar para a maioria das pessoas que tem uma visão, digamos assim, islamista da política mundial, com o conceito de uma unificada, a figura que ainda consegue manter, apesar de todas as contradições, de ainda manter relações comerciais com Israel, de ainda manter ligações comerciais com regimes que são totalmente inimigos das principais causas islâmicas do mundo, quem ainda consegue manter essa aura, digamos assim, sultânica, é o próprio Erdogan.
Então, assim, o Erdogan é uma figura política hoje que ele tem a legitimidade, né, obviamente parcial, nenhum líder no mundo jamais foi nem vai ser unanimidade, mas ele mantém ali uma certa hegemonia na visão popular que se tem criado na maioria dos 1/4 da população mundial que é muçulmana. O Erdogan é um líder que ele faz acenos enquanto lê o Alcorão Sagrado. O Erdogan foi que fez a reabertura da mesquita de Hagia Sofia, né, após décadas fechada como museu, né, só para propósitos ali culturais. Hoje em dia você pode ir lá rezar. Você vai na mesquita da Hagia Sofia durante a semana, numa quarta-feira, um dia normal, está lotada como se fosse uma sexta-feira, entendeu? Aquilo é muito simbólico. Eu estive recentemente numa oração na Hagia Sofia e você vê muçulmanos do mundo inteiro ali rezando. Não. Pessoas ali de todos os lugares, da Inglaterra, eu encontrei pessoas ali da Inglaterra até a Ásia Central, do Japão até. Então, tudo aquilo ali, você tem um retorno. Quem é a figura que proporcionou aquilo ali? Quem é a figura que combate esse, digamos, esse secularismo anti-islâmico extremamente brutal, que proibiu, fechou as madraças, todas essas coisas? É o Erdogan. Então, toda essa visão, ela é matizada nessa figura. Hoje em dia, por exemplo, a África está sendo, né, de certa forma, libertada do jugo francês, e hoje em dia você vai no Sahel, as pessoas procuram produtos turcos. As pessoas estão começando a mudar até o próprio padrão de consumo dentro ali da região do Sahel, baseado nessas filiações. Óbvio que isso sempre vai ter contradições enormes, óbvio que isso vai ter sempre coisa, porque a casa da geopolítica é isso, né? Porque assim, o Erdogan não tem como chegar com um exército carregando bandeiras montadas a cavalo e libertar Gaza, né? E ao mesmo tempo que mantém ali a sua população satisfeita. Mais uma crise econômica, o governo dele vai cair, entendeu? Então ele precisa manter a população interna da Turquia satisfeita, enquanto mantém ainda esse, digamos assim, essa aura, né, de legitimidade. Então, o grande vencedor final do ano de 2024, eu colocaria que foi o Erdogan. O Erdogan foi de fazer acenos para Bashar al-Assad, acenos que Bashar simplesmente virou o rosto, falou não quero depois que você fez comigo, né? E no final das contas ele nem precisa mais fazer isso porque o Bashar saiu. Então, assim, de todo, digamos assim, de todo o conflito que a gente vê hoje no mundo, quem no final das contas recolheu, né, ali, pelo menos na região do Oriente Médio, né, obviamente que tem outros atores, mas assim, quem recolheu os louros de 2024 foi o Erdogan, entendeu? Ele pegou ali tudo, e eu praticamente jamais ia antever que isso aí acontecesse, entendeu? Assim, basicamente foi uma surpresa para mim a níveis assim estratosféricos, mas enfim. O Mansur, é engraçado porque até do ponto de vista do soft power a Turquia tem vitórias grandes em 2024, porque eu nunca ouvia falar em novelas turcas e agora parece que pelo amor de Deus, o mundo lusófono está todo inundado de novelas turcas. Tem fã-clube de novelas turcas pelo Brasil inteiro, grupos organizados de senhoras que saem do interior do Brasil e vão fazer viagens pela Turquia para conhecer os cenários das novelas turcas. E são novelas, gente, que assim casam com certos valores que são comuns, que já foram perdidos, por exemplo, dentro do nosso espectro civilizacional. Você vai pegar uma novela brasileira, hoje em dia, das produzidas pelas grandes redes de televisão, elas não refletem mais a mentalidade do que a população há muito tempo, na verdade, né? Não reflete mais a mentalidade do que a população tem como lícito, como justo, como probo, como nada. Você não vai ter uma novela, uma classe artística que vai projetar isso aí, muito conversando com aquilo que o comandante Robson Farinazzo falou na fala dele anterior. Você tem até uma moral da elite sendo vomitada, e ninguém liga para, digamos assim, as bases retrógradas da população. A Turquia enxergou essa brecha e ela entrou com essa brecha. Para vocês terem uma ideia, tem um artigo que a gente depois vai tentar transformar num vídeo para o canal História Islâmica que se chama A Guerra das Novelas no Oriente Médio. As pessoas não sabem, mas o Oriente Médio, nos últimos 10 anos, houve uma guerra de novelas. E como é que ela aconteceu, né? A Turquia, ela criou uma série de novelas nos últimos quase assim 15 anos que legitimam o passado otomano e turco, e enfim, toda aquela questão imperial no Oriente Médio, na visão de milhares de pessoas nas audiências dos países árabes, certo? Então você vai ter ali novelas que não mostram cenas de beijo, que não mostram atores desnudos, que vão sempre falar do valor da cavalaria masculina, da feminilidade feminina, das mulheres fortes, que foram realmente importantes ali na formação do Império Otomano. Ou seja, vai ter muita espiritualidade islâmica que conversa com um passado sufi. Você vai ter toda aquela força ali sendo colocada nos países, principalmente ali da região do Golfo, no Egito. Do nada, as lideranças árabes viram, cara, isso é um neocolonialismo das nossas mentes. Então a Universidade Al-Azhar, que é o centro, né,
do islamismo sunita, chegou a colocar uma fátua falando que era ilícito, pecado, haram, assistir as novelas turcas. Entendeu? E aí, os países do Golfo, eles correram atrás do prejuízo e tentaram criar algumas novelas com alguns tropos igual às novelas turcas. Como foi lançado uma série sobre a defesa do Oriente Médio no século XVI, diante da invasão do Império Otomano do Sultão Selim, né? E aí as figuras que eram circassianas, que nem os mamelucos, foram colocadas como os defensores do mundo árabe. Mas, assim, não colou com a população. Então essa foi mais uma guerra que a Turquia não só venceu, como ela espalhou pelo mundo. Hoje em dia, você entra no avião, cara, e eu tive essa experiência, você vai lá pegando as séries que tem disponíveis e vai ter um monte de série turca. E para todos os gostos. Vai ter uma pessoa extremamente secularizada que ela quer uma série de amor sobre traição, e quando você vai ter uma série turca ali, vai ter eu lá, eu tô querendo assistir, sei lá, uma série sobre espiritualidade muçulmana de um sheik do século XII. Eu vou lá e eu vou achar, não tô falando assim, tô descrevendo minhas experiências com relação a isso. Então, é isso. A Turquia, ela tá ganhando muito no soft power, um soft power que, assim, sinceramente, as nações muçulmanas sempre foram péssimas em fazer. Tiveram, assim, uma coisa... Sempre foram paupérrimas com isso aí, né? E a Turquia, finalmente, ela consegue surgir, né, vencendo nesses dois lados. Tanto com soft power, quanto com essa parte aí do militarismo, né, ali na região, tanto do Oriente Médio como na própria África, né? Eu, por acaso, eu já chamei as novelas turcas as novas novelas mexicanas, porque nós temos aqui em Portugal, nos canais da TV a cabo, as novelas turcas dubladas em espanhol. Sim. Então, essas novas novelas mexicanas aqui. Já tem novelas turcas dubladas em português, para você maratonar no YouTube. Tem várias. Português brasileiro, isso que é importante, né? Tá alinhado até com a tendência maior da língua portuguesa, entendeu? É isso. Mariana, como historiador, eu tenho aqui uma questão que é relativamente às mentiras de 2024. Quais é que foram as grandes mentiras de 2024? E para mim, eu escolho já uma, que é a ideia de que a NATO é uma aliança defensiva. Está bem? Essa para mim é uma das mentiras de 2024, que também não é de 2024, ela já é mais antiga, não é? Ela já é mais antiga. Mas para mim essa é uma das mentiras. Até que se nós olharmos agora o que está acontecendo na Síria, vemos lá a Turquia, que faz parte da NATO, vemos lá os Estados Unidos, que fazem parte da NATO, vemos Israel, que não faz parte da NATO, mas é um aliado da NATO, não é? Então, até só na Síria já vemos o defensivo que eles são, não é? Eles são muito defensivos no território dos outros, que isso é muito engraçado, não é? Mas para ti, diz-me lá, quais é que são para ti as mentiras do ano 2024 que poderias escolher como historiador? Bom, são muitas, né? Porque o Império, ele tem esse grande poder de ilusão e persuasão, né? E de domínio dos meios de comunicação, então, portanto, sabe contar sua narrativa como ninguém. Mas, assim, pessoalmente, a mentira que mais me dói é dizer que está tendo uma guerra em Gaza, na Palestina, que aquilo ali é uma guerra. Isso me dói. Essa para mim, uma das mentiras mais discrepantes, chamar de guerra, o que na realidade é um genocídio. Além disso, eu acho que essa da NATO, né, a gente chama aqui de OTAN, dizer que é uma aliança defensiva também, né, essa é uma mentira antiga, mas como a OTAN está em evidência, ela, né, isso acaba aparecendo. Eu acho que dizer que a queda na Síria é uma coisa boa para o país, que a balcanização da Síria, enfim, né? Agora as coisas vão ficar boas para os sírios, porque eles sofreram por mais de uma década, uma grande opressão. Eu acho que isso é uma mentira horrível. Além do que, aqui no Brasil, a gente tem constantemente a mentira que é renovada todo ano. Eu li em algum lugar essa mentira novamente, que assim, meu Deus, é sempre a mesma coisa, de que a China vai quebrar. Agora a China quebra, final de 2024, 2025 é o ano do fim da China, a China vai quebrar. Essa também não cansam de repetir. E que eu acho que aqui na América Latina, né, que todo país que se tem alguma oposição
ao imperialismo estadunidense, ali se tem um ditador. Então, agora Nicarágua voltou a ser um foco, né? Então, Nicarágua é uma ditadura. E por isso, tudo que acontecer ali é justificado, porque, né, vai se tirar um ditador. Mas eu acho que das mentiras assim que passam na minha cabeça no momento são essas. E de que a Rússia está perdendo na Ucrânia. A qualquer momento a Rússia vai cair, Putin vai cair e Zelensky, enfim, é um grande herói e que vai, né, que está salvando a Ucrânia e que vai vencer. Eu acho que esse conjunto de mentiras aí, ele já ocupa bastante espaço na nossa mídia e no imaginário das pessoas que consomem esse tipo de informação. Muito bem. Vou pedir aqui só às mais de 800 pessoas que estão connosco para não se esquecerem de deixar o like, está bem, no canal da Multipolar TV, não se esqueçam de seguir o canal e de partilharem a live, não é, com a vossa família, com os vossos amigos. Podem considerar uma prenda de ano novo para eles, não é? Porque isto é uma pérola. Por isso, não se esqueçam, está bem? E já agora, se estiverem a ver esta transmissão através de um dos canais parceiros, seja a Voz Trabalhadora, seja o canal da Geopolítica, o canal Mídia Livre, a Arte da Guerra, Instituto Mundo Multipolar, vocês podem, por favor, vir ao canal ao Multipolar TV e seguir o canal, por favor. Carol, eu vou fazer a última pergunta para ti, para te dispensar, não é? Porque tu já estás dentro do teu horário e vou permitir depois que te ausentes, está bem? Por isso a minha última pergunta é relativamente à Rússia, precisamente, e é para saber a tua opinião sobre, em primeiro lugar, se a Rússia terá algum interesse em negociar termos de fim da operação militar especial neste momento, uma vez que neste momento domina o teatro de operações, do ponto de vista militar, do ponto de vista territorial. Ou seja, pode-se dizer que a Rússia tem praticamente a faca e o queijo na mão neste momento. Ou seja, as condições para negociar, quem as pode apresentar, as condições é efetivamente a Rússia, porque está por cima neste momento. Mas existirá neste momento a vontade da Rússia negociar? Porque assim, eu vejo que à medida que os dias passam, cada vez, pelo menos na minha opinião, posso estar enganado, mas parece cada vez mais provável que a Rússia pode chegar até Odessa e isolar a Ucrânia em terra e impedir o acesso ao mar, não é? E isso obrigará a Ucrânia a negociar mais tarde ou mais cedo, porque fica muito fragilizada e muito dependente. O que é que achas que irá acontecer em 2025 relativamente à Operação Militar Especial? A Operação Militar Especial do ponto de vista da Rússia, guerra do ponto de vista aqui da Europa e da NATO, não é? O que é que achas que vai acontecer em 2025? Olha, a Rússia, né, sabe, obviamente, reconhece que é uma situação difícil, é uma situação delicada para a Europa, sobretudo, né, o que acontece, e para o Ocidente, permitir que as negociações aconteçam, né, e que, depois de permitirem que se arrastasse por tanto tempo, né, isso que agora nós também já chamamos de conflito, mas, enfim, né, até agora, que não é também mais possível para a Rússia voltar à mesa de negociações, como tanto a Rússia insistiu para que acontecesse ainda em 2022, né? Então, durante todo o ano de 2022, foi insistido muito constantemente que as negociações fossem retomadas, mas então, né, o governo Biden não permitia. A Rússia, né, mais uma vez, aproveitando, né, solicitava, então, às Nações Unidas alguma intervenção nesse sentido para que as negociações voltassem. E também nada foi feito. E a Rússia se viu obrigada a avançar. E aí, enfim, né, com todos os fatos, todas as questões que nós acompanhamos, e todas também, né, as agressões feitas contra a Rússia, não permitindo também que a Rússia pudesse, né, retroceder em nenhum momento. Mas e aí, o que acontece? Hoje, né, depois de tanto tempo, né, depois de 2 anos e 10 meses, né, desse conflito, já também não é mais possível para a Rússia aceitar que as negociações retomem sem que as condições russas sejam colocadas, né? Isso como em qualquer condição de conflito, em qualquer época da história, em qualquer país do mundo, né? Então, aqui não estou falando isso por ser a Rússia,
né? Estamos falando isso porque é como se dão as coisas, é como acontece, certo? Então, é claro que a Rússia quer ver as suas reivindicações sendo atendidas. E quando a gente diz negociação, é claro que há aquelas que podem ser cedidas em prol de outras, enfim, conversa-se, negocia-se para que chegue ao meio termo. Nesse momento, o que nós esperamos é o governo Trump, que Trump assuma, faça as alterações do seu governo que ele precisa fazer em termos de secretários, enfim, em que ele consiga fazer as alterações que ele precisa fazer no governo e que, conforme prometido, ele aceite, né, ele permita que as negociações se reiniciem. Tá? Então, assim, há promessas feitas nesse sentido, de que a Ucrânia poderá negociar, e nós sabemos que não é a Ucrânia, né? Então, que a OTAN, NATO, né, poderá finalmente negociar com devido aval dos Estados Unidos e que se chegue a algum tipo de consenso. Que a Ucrânia vai ter que fazer, então, do ponto de vista analítico, que a Ucrânia tem que fazer diversas concessões? Sim. Há este ponto que você menciona agora, então, quer dizer, a Rússia avançando da forma como está, como sempre esteve, e toda essa questão de Odessa também sendo levantada. Este pode ser mais um ponto, mais uma carta a ser jogada pela Rússia? Sim, pode. E deixa a Ucrânia cada vez menos possibilidades de negociar. Lamentavelmente, porque tudo isso poderia ter sido resolvido antes, mas por interesses de terceiros que não da Ucrânia, isso não aconteceu antes. Então, agora sim, em termos efetivos, a gente espera o novo governo dos Estados Unidos, espera que esse novo governo cumpra, né, nesse aspecto, no que foi mencionado com a Rússia, a despeito de todas as questões imperialistas, etc., sabemos ser, né, típicos do governo Trump, sabemos ser difíceis, né, os novos tempos com relação, sobretudo, ao BRICS e aí aos países latino-americanos, ao Brasil, ok, tudo isso nós sabemos. Mas com relação às negociações para a resolução com a Ucrânia, a nossa esperança, nesse momento, é que o governo Trump consiga fazer o que ele prometeu fazer e permitindo que essas negociações aconteçam, né? Porque as mentiras são muitas, e como a Mariana bem falou, as mentiras são muitas, né? Que, na verdade, a Rússia está perdendo desde antes de iniciar esse conflito, né, Mariana? Então, assim, todo dia é essa notícia, né? E aí fazem um contra-ataque, agora tem um míssil pronto, agora a Rússia e tem sido assim desde sempre, né? E nós sabemos que não. O comandante Farinazzi é um que fica batendo nessa tecla, tentando desfazer das mentiras e tentando explicar, né, comandante, militarmente, porque isso não é verdade, também não é de hoje. Mas, enfim, a gente sabe também que a mídia é a ferramenta, né, a ferramenta de guerra mais poderosa que temos atualmente, né, e aí ela é usada. Mas, enfim, sabemos que não, a Rússia não está perdendo, nunca esteve perdendo. E que essa situação precisa ser vencida, né, e aí, se vencida, do ponto de vista de sanada, precisa ser resolvida o quanto antes. E que nós não queremos ver um caminhar como a gente tem visto, de envolvimento de novos países, um desenrolar cada vez mais caótico, envolvendo outras forças, né, envolvendo outros estados, porque nós já temos essa situação muito calamitosa, envolvendo todo o Oriente Médio, então, assim, a gente já tem tanta coisa acontecendo, a situação já está muito inflamada. Se nós não conseguirmos resolver essa questão específica, Rússia e Ucrânia, né, dadas as novas alianças, né, e toda a articulação que é feita no seu entorno, pode acabar inflamando ainda mais, né, um fogo que já está muito latente e acabar por desenrolar, né, a tão temida Terceira Guerra, porque os países estão se envolvendo cada vez mais. Então, a gente precisa começar a dar passos de resolução e não de uma escalada, e não de inflamação cada vez maior, né? E isso é, sobretudo, fundamental para a Europa, que está aí no meio do problema, né? Territorialmente falando. Então, geograficamente, é muito caótico para a Europa esse momento. É a primeira interessada em resolver tudo isso e começar a sanar, pelo menos a desescalar, né? Militarmente falando,
todos esses pontos estão inflamados. Então, agora é esperar que o novo governo dos Estados Unidos assuma e que a gente retome. Na esperança também que essa retomada de negociação com a Ucrânia, né, a despeito de que todo mundo ocidental vai falar, mas enfim, que essa negociação sirva para também puxar outras mais. Sirva para também chamar a responsabilidade sobre a questão síria, sobre a questão palestina, enfim, que a gente comece a puxar, sabe? Puxar essa corda de precisamos trazer resoluções, precisamos começar essa desescalada. Então, vamos começar em ordem, entende? Vamos seguindo essa ordem. E a gente precisa desinflamar essa questão na Ucrânia. Várias concessões terão que ser feitas, não vou mentir. Isso também não é segredo mais essa altura do campeonato, né? E a Ucrânia não tem opções. Tá? Chegamos num ponto em que a Ucrânia não tem opções. As concessões que terão que ser feitas, ela deixou de ser opcional quando isso se estendeu há quase 3 anos já. E essa é que é a verdade. Ok. Carol, olha, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. É sempre um prazer muito, muito grande conversar contigo. Desejo-te umas excelentes entradas no novo ano, para ti e para a tua família também, e muito obrigado por estares aqui no canal. Tá? Eu que agradeço muitíssimo. Um ano novo, feliz e muito mais de paz para todos nós. Acho que paz tem que ser a nossa palavra. Entra ano, sai ano, nós estamos reforçando isso, mas precisamos persistir, que tenhamos um pouco mais de paz. Agradeço muito. Que estejamos todos juntos em 2025. Muito obrigada pelo trabalho também de cada um de vocês aqui. O mundo precisa de mais verdades geopolíticas. Então, agradeço muito. Prazer enorme, como sempre, estar aqui com vocês. Ótimo último dia do ano para todos e um ano novo muito mais feliz para todo mundo. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Mariana, comandante, Mansur, Felipe. Obrigada. Tchau, Carol. Muito obrigado. Tchau. Comandante, também estamos a ficar agora em cima do seu horário. Vou-lhe pedir só aqui uma intervenção final, rapidamente. Se puder, rapidamente passarmos da Ucrânia e tentar ver se existe uma previsão de podermos ter um próximo conflito, talvez iniciado em Taiwan no próximo ano. Qual é a sua opinião, rapidamente, sobre esse tema? Eu não sei se vai ser uma prioridade do Trump ou do pessoal que está com ele aí, né, gente? Mas a Taiwan é uma área de interesse do entorno mesmo da China. A China não vai tolerar nenhum tipo de provocação ali. Eu acho que o Taiwan é um dos cenários mais explosivos que nós temos pela frente aí. Se houver uma provocação à China, ela vai reagir com dureza, eu acredito nisso. Mas os chineses, assim, a última coisa que eles vão fazer, se eles forem levados a isso, eu acredito que eles agirão com muita, vamos dizer, assertividade. Mas eu acho assim, só quero deixar um recado que eu acho que é a coisa mais importante da história toda. Eu vi um vídeo do Berletic esses dias, do Brian Berletic, que é um comentarista que eu considero um dos mais inteligentes do mundo, o Brian Berletic, do New York. Fantástico. Então, e ele falou uma coisa, falou a grande verdade disso tudo. A China tem que fazer mais pela comunicação social dos BRICS. Ela tem que fazer mais. Porque nós estamos aqui falando contra o imperialismo numa ferramenta de mídia do imperialismo. Qualquer hora eles podem nos censurar, pode tirar a gente do ar. Essa é a verdade. Se a China e a Rússia não criarem as ferramentas adequadas, vão perder a batalha da comunicação. E a comunicação da Rússia e da China aqui no Brasil não é das melhores, não. Eu diria que é péssima. Tá? Eu sou famoso assim por falar na lata aquilo que eu penso. Eu acho péssima. Vou dar um exemplo. Esse caso da BID aí, que teve na Bahia. Né? Todo mundo se voltou contra a China. Por quê? Porque a comunicação chinesa não é boa. Se ela tivesse uma comunicação melhor, isso não aconteceria. Então, é bom a China abrir o olho para isso aí. Eu acho que uma das coisas mais importantes é o soft power dos BRICS, que é pavoroso. Não vamos dourar a pílula, gente. Dourar a pílula não vai levar a gente a lugar nenhum nesse mundo. Vamos falar o que é verdade. É pavoroso, é horrível o soft power dos BRICS. E poderiam fazer mais por isso. A China tem condições de lançar
de lançar ferramentas aí que poderia nos ajudar muito aí na comunicação para apresentar porque o que está acontecendo é o seguinte: o brasileiro está tomando consciência dos BRICS, não é não pelo trabalho que nós fizemos, é pelo o peso dos BRICS é um negócio tão grande que não tem mais como ignorar. Outro dia um jornalista me ligou para saber o que era. Eu expliquei para ele, por A mais B, o que era a cúpula de Kazan, etc. Mas a gente não tem força. E por que não tem força? Porque a gente trabalha numa plataforma que é do imperialismo, meu amigo. Então ele censura o canal do Mansur, censura vocês do Multipolar, essa que é a verdade, me censura também. Então, se os BRICS não atentarem para isso, eles vão ter muitos problemas aqui no Sul Global. É só isso que eu queria dizer. Eu ainda acho ainda assim que a soft power já cresceu até bastante, mesmo assim, mas ainda está a dever muito, Sim, Luiz, mas falta muito. A verdade, batalha, olha, gente, nós não estamos jogando contra gente que nasceu ontem. As pessoas dominam o mundo há 300 anos. Sabe o que fazer? Mostrar na Síria. Foi um golpe, em termos geopolíticos, foi um golpe magistral. Vamos ser sinceros. Tem gente que, pelas convicções da pessoa, por uma visão emocional, tende a menosprezar. Não, foi um tremendo golpe, gente. Vamos ser sinceros. Completamente. Salvou Israel isso daí. Salvou Israel, essa é que é a verdade. Israel, o Netanyahu está respirando, ele estava sufocado antes dessa coisa da Síria. Depois disso, ele começou a respirar. Então, quem deu esse golpe na Síria pode dar um golpe na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela, no próprio Brasil. A gente tem que atentar para isso aí, gente. Nós não estamos lidando com amadores. Essa gente joga muito bem. Olha o que fizeram na Ucrânia, quase jogaram o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial. Tem gente que acha aí que a Ucrânia é um bando de coitadinhos. Não é. É o melhor exército da Europa depois da Rússia. Claro, o exército britânico não chega ao pé do exército ucraniano. O exército italiano não vou nem falar. Italiano, alemão, não chegam nem aos pés do exército ucraniano. O imperialismo armou a maior máquina de guerra desde a Wehrmacht, foi armada na Ucrânia. Essa é a verdade. É uma máquina de guerra comparada ao exército nazista. Foi feito ali. A gente tem que dar o nome que as coisas têm. Então, eu não tô sendo alarmista, eu sou realista para as coisas, sou muito pé no chão, Luiz, por isso que as pessoas às vezes ficam meio assim, mas eu sou pé no chão para as coisas. Nós estamos enfrentando um monstro. O imperialismo é um monstro, gente. Tá? Então, é isso que eu queria dizer. Eu quero agradecer o Luiz, a Mariana, o Mansur, tá? Quero agradecer vocês aí. As portas da Duarte da Guerra estão abertas aí quando vocês quiserem. O Mansur, estou devendo trazer ele faz tempo aí, mas a gente traz. Se eu não conseguir, que falta 2 dias para acabar o ano, mas a gente traz o ano que vem. Tá? Quero agradecer a vocês, desejar um excelente 2025 aí. A gente vai fazer, eu vou continuar na luta, pessoal. A gente vai continuar na luta, porque a gente acredita muito que o advento dos BRICS é um processo civilizatório, é um avanço em direção a mais igualdade na humanidade. É isso, eu acredito nessas coisas, por isso que eu brigo por elas. Então, um grande beijo para vocês. Mano Robson, um abraço. Feliz ano. Até mais. Obrigado, meu pessoal. Tchau, tchau. Bem, Mariana, passando agora para ti, o que é que tu achas que nós podemos esperar para 2025? Qual é que é a tua opinião? O que é que achas que vão ser os tabuleiros ou os pontos mais interessantes de acompanharmos em 2025? Qual é que é a tua opinião? Eu acho que 2025 vai ser mais um ano em que vamos prender a respiração com medo de escalada nuclear nos conflitos já existentes. E como o comandante falou, o Mar do Sul da China, ele é um potencial, tem uma potência de conflito que já está se desenvolvendo, está crescendo há alguns anos. Eu tive, como a gente fez uma live para falar da minha viagem à China, eu tive na China em setembro desse ano, e eles têm um discurso preparado muito legal, assim, de integração do país, de integração de Taiwan, somos diversos, mas somos um só, somos um país multicultural, mas eu concordo que o soft power deles é terrível. Então, acho que devemos ficar de olho ainda no Mar do Sul da China, porque o potencial de conflito ali é grande. E pensando aqui na nossa região e também em outros pontos do mundo, eu acho que vai ser um ano
em que as pessoas vão ter que sair de cima do muro. Nem todo mundo é Erdogan que consegue articular e jogar nesse tabuleiro da geopolítica e, né, de uma forma dúbia. Eu acho que vai ser um ano em que, se países, principalmente aqui na América Latina, não tomarem partido, governos irão cair, porque isso de flertar com o imperialismo de um lado e do outro acenar para multipolaridade, isso funcionou até agora, mas vai funcionar cada vez menos. Então, os governos têm que ficar muito atentos a isso e decidir de qual lado vão querer jogar esse jogo antes que seja tarde demais e aconteça, né, como aconteceu na Síria, da queda do governo. Muito bem. Mansur, eu deixo a última pergunta para ti, porque é precisamente sobre o ponto mais quente geográfico deste momento, não é? Que é o Médio Oriente, ou, aliás, a Ásia Ocidental, se quisermos falar mais corretamente. São tantos os temas só nessa região que eu nem sei exatamente por onde é que de começar, mas teríamos alguma hipótese de ver o fim do genocídio palestino em 2025? Eu, para já, vejo pouquíssimos sinais disso. Outro ponto que me preocupa bastante é que eu hoje vi uma notícia que diz que o atual o rebelde moderado que agora assumiu na Síria está a dizer que vai pedir 300 bilhões de dólares em compensações do Irão por causa do que aconteceu na Síria. E não sei exatamente porque é que o Irão está a ser chamado a essa responsabilidade, mas claramente isto é um sinal que o Irão é um dos próximos alvos e que isso muitas vezes vai utilizar esta massa de manobra instalada na Síria para, através do Iraque, chegar ao Irão. Isto parece-me claramente que começa a criar-se aqui uma tentativa de abraçar do Iraque até o Irão, não é? O que é que tu achas que vai acontecer exatamente no Oriente Médio? Existe alguma luz, ou consegues prever alguma luz ao fundo do túnel aqui na região? Vês aqui algum ponto de otimismo? Porque eu para já neste momento não vejo muito otimismo. Não, olha, pessoal, parafraseando aqui um amigo meu haitiano, né, e por ele vir de um país destruído, né, pelo tabuleiro, pelo próprio jogo no tabuleiro geopolítico, ele disse uma frase para mim que eu levo pro resto da minha vida, e é o seguinte, ele diz o seguinte: tudo pode acontecer, inclusive nada. Entendeu? Então, o nada, ele faz parte do tudo. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, esse amigo meu haitiano me colocou essa frase e realmente é extremamente importante. Porque a gente precisa entender que, como falou o comandante aqui antes de se retirar, as nossas análises precisam ser colocadas fora das paixões e fora do que a gente entende, do que a gente gostaria que acontecesse. A gente precisa entender o seguinte: olha, o governo da Síria, ele foi derrubado. Mas ele não tinha uma popularidade aceita ali dentro da população da Síria. O meu último contato, que viajou para Damasco, falou que teve que pagar trocentas pedágios de propina para soldados que não estavam sendo pagos para poder sair e chegar no Líbano. Então, assim, eu tenho amigos meus que tinham parentes, mãe idosa, pai idoso, em Idlib, e que por causa do cerco morreram de câncer em metástase sem ter nenhum tipo de assistência nem de morfina. Então a população síria, ela nunca olhou aí, né, a não ser uma certa elite militar, uma certa elite ali em volta do governo, como uma unanimidade, o regime de Bashar al-Assad defensor de nossos interesses. Não. Você tem ali um controle dos recursos do país e uma rapina dos recursos do país por interesses estrangeiros. Então os sírios, hoje em dia, não importa qual aliança, qual visão de mundo tenhamos, eles estão vendo o futuro com uma certa esperança. A biografia de Julani eu já coloquei ali no meu canal assim que ele assumiu o poder. Quem quiser ver a linha do tempo de como começou a vida dele e como ele chegou onde ele chegou agora, né? Então, assim... Mansur, a origem dele não é árabe? Por que é que ele está...
a família dele, ele vem ali da região das colinas de Golã, né? Por isso que o próprio nome é Julani, né? Rolani, aquela pessoa que vem ali da região das colinas de Golã ocupadas por Israel. Então, assim, tem no canal do História Islâmica uma biografia em linha do tempo da vida dele, dos grupos que ele já passou, das identidades que ele já assumiu, foi preso pelos americanos, depois solto, enfim, tem várias Isso coisas. já é estranho, né? Isso já é muito estranho. Né? É pouco, né? Então, assim, tem toda uma, digamos assim, um avatar de diversos interesses ali, né, plasmados naquela figura, mas o povo sírio tá saindo nas ruas e, enfim, você tem ali grandes massas também comemorando, né? Então a gente precisa entender que certos interesses internacionais foram atendidos, né, mas certos interesses locais foram atendidos. Então, a visão fatalista de que tudo ali acabou, que o Netanyahu vai triunfar e que o sonho da grande Israel vai ser colocado, não. Às vezes você vai sair de um eixo da resistência que era como é que se diz? Que vinha no combate a Israel uma coisa mais interessante, e agora você vai ver, às vezes, que os interesses de Israel vão se chocar com os novos atores que estão ali querendo fincar os seus pés na Síria. Não vejam que o governo dos Emirados Árabes Unidos e a Turquia morrem de amores pelo Netanyahu, são assim, amam o sionismo internacional, querem ajudar a estabelecer o plano de Israel. Não, você tem alianças pragmáticas que são feitas por conveniência. A partir do momento que os interesses ali se chocarem agora em 2025, vocês vão ver uma virada de 360 graus. Gente, o Oriente Médio é isso. É isso. Até os anos 70, a Arábia Saudita capitaneou uma das maiores crises de petróleo no mundo porque não queria que os recursos petrolíferos do país fossem utilizados para apoiar o Estado de Israel. Quem hoje vê o papel da monarquia, né, não lembra desse passado, né? Então fala-se muito dessa questão do Irã como um protagonista do enfrentamento ao sionismo. É isso, é o Irã pós-revolucionário dos últimos, 25, 30 anos. Né? Mas antes disso, a história do regime iraniano foi de aliança com Israel até o último momento, até inclusive o período pós-revolução. Então, essa paixão de acreditar que ali ou estão todos de mãos dadas. Não, ali, olha, o Oriente Médio atual é um eterno impasse mexicano. São todos apontando a arma para todos. Então a gente vai ver essas novas armas mudarem de direção. E o que Israel achou que pudesse ser a sua grande respiro, sua grande salvação, seu grande tudo, vai ser, às vezes, totalmente o contrário. Porque, vejam só, gente, a capitania do confronto com Israel, liderado pelo Hezbollah, pelo Irã, por Bashar al-Assad e por figuras, digamos, do eixo da resistência alinhadas ao xiismo, era um fator divisível na comunidade muçulmana como um todo no mundo. Porque a gente tem que entender que há muito ressentimento pelo papel do Irã ali na sua atuação na região. Não adianta achar que não há, que o Irã é uma figura benfazeja. Não, há muito ressentimento com a atuação do Irã ali na região do norte da Síria, há muito ressentimento com a atuação do Irã depois da queda de Saddam Hussein ali no Iraque, há muito ressentimento. E assim, essa força divisiva impede certos acontecimentos ali que vão se virar contra Israel. Quando você tem o fim dessa força, hoje, o conglomerado, a união digamos assim, de um regime que é muito mais de concórdia com a maioria da população mundial muçulmana que é sunita, pode vir a trazer prejuízo. Não estou dizendo que vá. Não, pode acontecer tudo. Mais uma vez, inclusive nada. Mas não estou dizendo que vá. Mas pode ser que agora os interesses israelenses vão se chocar, como muito bem disse o Ali, né, nas últimas participações aqui no canal, vão se chocar com os interesses dos lobos cinzentos. Vão se chocar com os interesses do próprio nacionalismo turco. Vão se chocar com os próprios interesses dos Emirados Árabes Unidos. Vão se chocar com os próprios... Então, assim, uma hora o pessoal vai cortar ali a mão do Netanyahu. Só que com um poder muito maior sobre Israel, porque a segurança energética do exército israelense está na mão da Turquia. O gás que vem do Azerbaijão está na mão da Turquia. Então a Turquia tem como apertar muito mais o pescoço de Benjamin Netanyahu do que o Hezbollah, do que o Irã jamais teve, mesmo com toda a capacidade missilística que a nova era dos drones foi começar, mesmo com isso, né? Para Israel, Erdogan é um aliado, um inimigo muito mais formidável do que o Hezbollah jamais imaginaria ser, né? Então, assim, é um lugar que, mais uma vez, não podemos nos levar por paixões, por inimigos e, digamos assim, alianças irreconciliáveis. Os líderes da região não se veem assim, não se enxergam assim, entendeu?
é basicamente ali um aceno que é feito para a população, para a massa, e, digamos assim, os grandes atores jogam de outro jeito. E, assim, pode ser que no ano de 2025 a gente veja aí um grande debacle israelense, tá? Israel tá assim, no seu ponto de grande é tudo ou nada. Se Israel sobreviver a mais um ano de 2025 em guerra do jeito que está e continuando, ou terminar de massacrar os palestinos com algum tipo de solução final, que é o que provavelmente pode também acabar acontecendo, gente, não podemos perder isso aí de visão, né? Isso pode acontecer, mas mais um ano na situação que está é insustentável. É insustentável. É insustentável porque, assim, para finalizar, você tem até o rompimento do equilíbrio que você tinha com o Egito. O Mar Vermelho está fechado, o canal de Suez tornou-se nulo. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. O comércio israelense também flui ali pelo Mar Vermelho. E o egípcio e o canal de Suez também. Então você vai ter ali também uma queda no que estava acontecendo no Egito, na aliança que se tinha com o Egito. E um Egito novamente alinhado com Turquia e Emirados Árabes Unidos ali, porque o Egito estava em briga com a Turquia ali desde o apoio da Irmandade Muçulmana, que foi dado pela Turquia, enfim, toda aquela questão que a gente já sabe. Então, é isso. Pode ser que Israel, né, não sobreviva ao ano de 2025. É o que é que eu estou falando? Vai cair uma bomba nuclear em Israel? Não, não é isso. Mas é o próprio regime Netanyahu, né, ali não superar ou iniciar-se um conflito civil que já estava sendo. Não são palavras minhas, tá, gente? É do próprio mandatário anterior aí, do cargo de presidente, não primeiro-ministro israelense, estava falando da beira, né, do próprio, enfim, do próprio colapso social israelense antes do 7 de outubro. Então isso pode voltar a acontecer de novo. Então, assim, é isso. Mais uma vez, esse meu amigo coitiano disse tudo. Pode acontecer de tudo, inclusive nada. Pois é, existem ali alguns pontos críticos para Israel, não é? O próprio canal de Suez, aliás, a capacidade dos úteis, com muitas dificuldades que têm, mas de forma muito espetacular, tem interrompido os navios que se dirigiam para Israel, né? Aliás, conseguiram fazer coisas mais espetaculares, conseguiram afastar porta-aviões americanos da região com uma capacidade militar bastante limitada, né? Mas a verdade é que isso aconteceu. Isso já coloca em causa a própria necessidade dos porta-aviões americanos, porque eles não conseguem estabelecer-se na região. Existe aqui o Iêmen venceu uma batalha naval sem ter uma marinha. Exato. Depois foi o primeiro país da história. Depois tens outra questão que, aliás, eles não têm marinha nem força aérea, que ainda é mais engraçado. Exatamente, né? Exatamente. E depois ainda tens a questão que o Israel tem 99% das armas vêm de Estados Unidos e Alemanha. Né? De fechar essa torneira, a coisa complica-se bastante também para Israel. A crise europeia do ano de 2025, e os esforços que vão ser colocados contra a China, vão fazer Israel ficar um pouco abandonada ali no cenário, né? E olha, esse cenário todo que está se desenhando agora, antes mesmo do 7 de outubro, em janeiro de 2023, um cara falou para mim. Esse cara se chama Ali Ramos. A gente estava conversando sobre a questão do Oriente Médio, ele simplesmente falou para mim o seguinte: Mansur, as pessoas vão perceber ali no Oriente Médio, nesse tempo que está se aproximando, ele falou assim, não falou para mim data, não, tempo que está se aproximando, que Israel é um grande tigre de papel. Quando os Estados Unidos tirar para poder se focar na China, Israel vai ficar ali no meio. E aí vamos ver quem vai ficar dando a mão ali. Ou quem vai querer se eternizar na história como libertador de Jerusalém, tá? Porque, gente, vocês têm que entender o seguinte: para qualquer regime da região, por mais sujo que seja o histórico, você tem noção do que é digamos assim, a legitimidade do infinito? Que é que você pode, assim, se legitimar para a história para sempre? É você libertar Jerusalém. Tá? É você ter uma foto caminhando pelas ruas de Jerusalém. Isso, ali na região, é coisas assim de assim, você vai ser elevado ao posto de novo Mahdi do século. Então, ó, a gente, assim, isso, a gente aqui na América do Sul tem nossos caudilhos, né? Bolívar, né? Enfim, entre outros. Mas quando a gente vai ali para a região do Oriente Médio, é quem vai libertar Jerusalém, tá? Então, assim, não fiquem achando que o sionismo e a legitimidade alcançada pelo comércio vai sempre ali. É aquela coisa, o próprio comandante Robson mais uma vez falou nas áreas anteriores. A Turquia é aliada de Israel, até Israel tá com o pé na cova. Aí
a gente vai ter um empurrãozinho ali. Entendeu? Então, eles têm interesses conflitantes, não é? A Turquia e Israel têm interesses conflitantes, mas a verdade é que a Turquia neste momento não deixa de ganhar dinheiro com energia Sim. Por causa do que está a acontecer em Gaza, não é? E esse é que é um pragmatismo do Erdogan que é perigoso, porque ele não vai deixar de fazer recursos por causa disso, não é? Exato. Muito bem. Ora, Mariana, se quiseres comentar aqui sobre este tema, deixe-te comentar. Só te peço para depois fazeres as tuas considerações finais, mandares a tua mensagem de fim de ano aqui à nossa comunidade, e porque é para depois passar para o Mansur fazer igual e depois fecharmos aqui a nossa live de hoje. Está bem? Não, eu acho que a gente pode ir já finalizando. Eu quero agradecer o convite. Foi um prazer estar com vocês aqui. Essa audiência é sempre muito participativa. E deixo meus votos de um feliz ano novo para todo mundo e que seja um ano mais tranquilo, geopoliticamente falando, que nós, né, que tenhamos soluções que não seja o juízo final para o que vem aí pela frente. É isso. Tchau. Obrigado. Mansur, olha o Ali Ramos a dizer que vai cobrar cachê pelas previsões. Ele é o nosso pai de Ná da geopolítica. Toda vez que você quer perguntar. Ele é o astrólogo da corte, ele vê as previsões que vão acontecer no futuro. E ele agora acaba por ser nosso residente aos sábados, vale? Não, você vai ter muitas previsões com ele. Então, assim, gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram assistindo aqui essa live de fim de ano. Né, assim, é uma maravilha, né? Quando, assim, eu tinha uma semana tão cheia que eu nem vi que eles seriam os convidados. Quando eu olhei, assim, eu falei, não acredito. Então, assim, foi uma grata surpresa estar com vocês aqui, né? Uma maravilha. Falando para vocês aqui que, mais uma vez, em fevereiro, primeira semana, vamos estar lançando o nosso documentário Israel Paralelo, a Face Revelada. A gente terminou as gravações aí em estúdio, né? Na semana que se passou, né? No nosso estúdio que a gente alugou lá em Salvador. Então a gente está aqui trabalhando muito para o lançamento desse documentário. Essa semana tem um vídeo que a gente vai sair sobre a presença da comunidade muçulmana do Brasil nos séculos XVI e XVII, presença de militares muçulmanos no Quilombo dos Palmares, várias coisas inéditas que a gente fez analisando os arquivos da Torre do Tombo em Lisboa, né? Que disponibilizaram aí, a gente descobriu cada coisa assim fantástica sobre a história brasileira que a gente vai estar lançando em vídeo essa semana aí, inshallah, sem falta. E é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Um excelente ano de 2025 para todos vocês. E vamos rezar bastante aí pela paz em Gaza, por toda, enfim, para que todo aquele pesadelo terrível passe e que possamos conviver enquanto humanidade no mundo que no final das contas é de todos e que nós precisamos sobreviver como espécie. E é isso. Salam. E tenham todos um excelente final de ano. Aí, Mariana e Luiz Ribeiro, muito obrigado. Muito bem. As quase 700 pessoas que ainda estão connosco aqui nesta live, queria relembrar-vos mais uma vez para não irem embora sem deixarem o like nesta transmissão. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam de seguir todos os nossos convidados e canais amigos. Não esqueçam também de subscrever a Convenção Multipolar de Canais, que é uma organização aglomeradora de canais parceiros, e pedia-vos para continuarem connosco nas próximas lives e seguir este trabalho que tem sido muito interessante e parece-me muito importante também pelo vosso feedback ao longo dos tempos. Da minha parte, quero desejar um excelente 2025 para todos, aqui para os meus convidados, Mariana, Mansur, para todos os que estão em casa, muito obrigado por terem acompanhado aqui esta nossa live. Vamos dar continuidade a este trabalho em 2025, como é óbvio, teremos certamente mais novidades. Esperamos cada vez mais continuar a aumentar esta comunidade de canais parceiros, conseguir aumentar as especialistas, continuar a aumentar aqui com novos insights, novas opiniões, e esperamos entregar-vos a melhor informação possível, mais bem enquadrada com aquilo que é a realidade e não em sonhos úmidos de algumas organizações, não é? E esperamos contribuir sempre da melhor forma e no nível que vocês já estão acostumados.
Da minha parte, por hoje é tudo. Um grande abraço para todos. Feliz 2025 e até a nossa próxima live. Pessoal, muito obrigado. Até à próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.